Olá pessoal, Marcelo Marques aqui, especialista em marketing imobiliário, e eu quero oficialmente te dar as boas-vindas a mais um episódio do Fala Corretor, seu mais novo podcast do mercado imobiliário. Por aqui você já sabe, você vai encontrar sempre dicas valiosas para o seu dia a dia de corretor de imóveis. Grandes nomes passarão por aqui, compartilhando suas histórias, estratégias que realmente funcionam, tudo que você efetivamente deve colocar em prática aí na sua carreira para colher resultados muito satisfatórios. Bom, esse é um podcast itinerante. Como eu já compartilho sempre com você, aproveito a minha agenda em diversos locais para conhecer corretores de alta performance de cada região e, por que não, talvez conhecer você e sentar aqui comigo para a gente bater um papo. Esse é o sentido maior de efetivamente conhecer corretores de todo esse nosso Brasilzão. Sem mais delongas, hoje eu tenho a honra de receber aqui dois fenômenos do mercado imobiliário, um diretamente de Goiânia, terra do Piqui, para sua telinha, e a outra, um fenômeno de São Paulo, Paloma Albuquerque e Lucas Marques, o rei das afirmações polêmicas e incisivas, mas que eu concordo com muitas delas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Seja muito bem-vinda, Paloma Albuquerque. Gratidão, irmão. Desculpa por invadir seu episódio, hein? Não, obrigada, é um prazer. É um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Paloma, tradicionalíssimo de um podcast. Quanto tempo de mercado imobiliário? Essa pergunta sempre é confusa para mim. Vamos lá, 7 anos na efetivamente, mas tive uma experiência com 20 anos. Fiz um estágio, fiquei 6 meses, mas que estou no mercado mesmo como corretora, profissão, tem 7 anos. Lucão, quanto tempo aí? 13 anos, cara. Comecei em 2012. Em Goiânia mesmo? É, Goiânia. Começamos em Goiânia. Não come piqui, tá? Não? Esse negócio de goiano come piqui, a maioria que eu conheço não come piqui, tá? Jura? A maioria. Ah, A maioria não come piqui. fala igual pão de queijo. Normal. De Minas fala de Piqui em Mas Goiânia. comecei em 2012, fui da primeira turma de corretores da MyBroker lá. Então a gente Legal. praticamente abriu a imobiliária, né? Com uma turma muito boa, Gente, a inclusive. MyBroker já tem esse tempo todo? É. Caraca, É. passa rápido, né? MyBroker eu acho que tá fazendo 14 anos agora. É 14 anos. Legal. Nossa, O mercado imobiliário se fala muito em expectativa, certo? O corretor de imóveis ali com a sua expectativa alinhada ou desalinhada, mas ele certamente ao tirar o CRES quer alguma coisa para a vida dele. Quase sempre eu costumo criticar e comentar que é o motivo errado, que já é perseguir a venda, né? Então, tendo vocês como referência no mercado imobiliário e refletindo sobre as suas histórias, quanto tempo efetivamente para a primeira venda acontecer? eu acredito que a primeira venda são 6 meses. Eu acho que, dependendo do grau que o corretor tem, ele tem que pegar isso como base. Assim. Entrei no mercado, chega devagar, respeita a profissão, tenha feito um caixa de pelo menos 6 meses para você não ficar desesperado, para você entender que tem um processo de aprendizado. Então, eu acho que 6 meses aí é o tempo. Na minha primeira experiência, foram 6 meses. Você, Lucão? Cara, eu vendi no primeiro mês, assim, numa cagada total. Tava num churrasco com um tio meu, aí falei que ia ter um lançamento na frente de um prédio, ele era advogado, e depois de muitos anos, inclusive, ele jogou na minha cara, comprei pra te ajudar, falou desse jeito. Mas foi logo no primeiro mês, mas quando a gente para pesquisar, realmente é isso, né? Tem gente que demora 6, 7, 8, 10 meses, né? O Ricardo fala que demorou 7, depois mais 7. É o tempo médio. E é a mística, né? Mística da primeira venda, depois mística do primeiro milhão vendido. E vai indo. Você fala negócio, né? de um tempo de maturação do corretor, né? Geralmente nos conteúdos que você dissemina. Cara, eu chamo isso de regra de 2 anos, é porque assim, tem muita gente ensinando merda hoje em dia, velho. O cara acabou de entrar e você ensina pro cara que ele tem que nichar, micro-nichar. O cara não sabe porra nenhuma. O cara não sabe de proposta, ele não sabe de cliente, ele não sabe atender gente. Como é que esse cara vai micro-nichar? Então eu falo, regra dos 2 anos é pro cara aprender a tirar uma proposta, a ter feeling com o cliente, saber conduzir. E só depois desse tempo de maturação, acho que ele tá mais confiante, tá mais pronto e ele consegue segmentar. Não sei se você concorda com isso, né? Concordo. É a mesma linha que você parte, pá? De um tempo longo, acredito, de eu acredito. fazer o básico Faz bem sentido, feito. eu acho que as coisas se casam. Referências. Tiveram quando começaram? Como é que era aí se vocês recapitularem ali no comecinho? Qual que era a tua referência? Era offline? Era alguém de fora? Era alguém ali que já estava no Instagram fazendo um trabalho inicial? Como que isso era para A minha vocês? referência foi meu pai, né? Então, minha grande referência dentro do mercado imobiliário sempre foi o meu pai. Meu pai tem 53 anos de mercado, então Legal. Foi a minha referência. Eu tenho a referência a Valentina Caran também, acho que é uma grande referência.
assim que eu comecei, assim, também eu tinha como referência a Grazi dos Imóveis, que é uma corretora aqui de São Paulo. Então foram alguns players assim que eu me inspirei, que eu olhava a Grazi fazia vídeos e eu olhava os vídeos dela. Então acho que essas foram algumas referências que vêm em mente hoje, assim, que no meu começo. Minhas referências são quase todas offline, cara. São aqueles dinossauros de mercado antigo. Goiânia é um mercado imobiliário muito forte, né? Então a gente tem algumas figuras lá antigas de 40, 50 anos já, tipo a Valentina Caran, ela é muito forte aqui em São Paulo, né? Eu morro de vontade de conhecer ela, de entrevistar ela, alguma coisa. Então lá em Goiânia, referências pra mim, cara, seu Luiz Roberto, fundador da Urbs, que ele foi o primeiro corretor da Encol, ele vendia pra ele sozinho. Hoje tem a maior carteira de aluguel do Centro-Oeste ali. Meu primeiro gestor, Rafael Carrijo, baita referência, Leandro Char. São pessoas conhecidas, que você não vai ver na internet, mas assim, são gigantescos, né? Esses caras, aprendi muito com eles. E de um jeito muito raiz de trabalhar, que eu acho que seu pai deve trabalhar muito assim, né? Cara com essa experiência toda. Então, essa galera que é referência pra mim hoje. Num outro episódio que tivemos por aqui, eu tava batendo um papo com a Ariane Palauro, de Brasília, e nós estávamos orbitando num assunto que falava sobre a importância de corretor de imóveis diferenciar a referência que ele tem e não necessariamente querer ser igual a essa pessoa, né? E, infelizmente, o mercado caminha para o lado oposto disso. Você tem corretores querendo ser a Paloma, né? E não necessariamente querer fazer o que a Paloma faz. E vocês, claramente, são grandes profissionais do mercado imobiliário e a gente não está aqui inflando o ego de ninguém, isso é um fato. Qual é a percepção que vocês têm com relação a isso? Para corretores de imóveis, evidentemente, valorizar o que você faz, mas não necessariamente querer ser cada um de vocês. Eu acho que a gente tem que ter inspirações, a gente tem que ter referências, a gente tem que sonhar e ter pessoas para inspirar a gente, assim. Eu acho que faz total sentido. Com a maturidade a gente começa a entender que nós somos todos únicos, ninguém pode ser igual a ninguém, e aí que tá a beleza de tudo. Então, mas faz parte do processo de se inspirar e ter ali um benchmark que a gente fala de alguém, uma referência, né? Eu oriento o corretor quando tá começando, eles me mandam muito essa pergunta, né? O que eu faço no começo? Eu sempre dou uma dica pro cara modelar 2 pessoas, né? Para ele modelar primeiro uma pessoa que atua com ele, então de dentro da casa dele, alguém da equipe dele, né? Que é desconhecido, mas é um cara que produz ali dentro, que ele consegue ver a rotina diária. E é legal, quando eu comecei não tinha internet, né? Então você não tinha essa referência de internet para você modelar. Mas hoje em dia é legal que você modele alguém que se posicione. Assim, não pode cair no erro de querer ser igual. Querer ser igual porque, eu quero ser igual ao Augusto. Primeiro que eu sou gordo, o Augusto é bombado. Como que você vai ser igual ao Augusto? Aí eu usei o Stalin, por exemplo. Você começou a usar essas porra dessas calças verdes, cara, os corretores estão usando a calça verde, acha que é legal. Então, isso é uma brincadeira, mas é um cuidado, porque tenta copiar o jeito de falar, a postura, as fotos. Aí o cara, o Augusto, casas fantásticas em São Paulo, aí o cara trabalha em Faina, a cidade tem 5 mil habitantes. Eu vou fazer o mesmo trabalho visual do Augusto. Não vai, velho, porque a casa não faz é ruim. Sentido. Então não vai conseguir. Sim. Isso aí se chama modelagem no marketing, né? Pegar, adaptar para sua realidade, para sua identidade, para sua comunicação e nessa mesma lógica aí faz sentido, na minha visão. Que é o caminho ideal, né? Senão vira um senso de imitação e às vezes imitação barata, porque, de novo, tem uma coisa que não é adaptável. A Ari falou para nós ontem, ou foi a Mari, não sei, que o Israel contando, né? O Israel que cresceu muito, que quando ele começou ele tentava fazer igual ao Augusto. Aí os vídeos dele não ganhavam tração. Aí quando ele colocou a pegada dele baiana, a leveza dele, a comunicação dele, virou o que virou, né? E falamos, inclusive, com a Ariane também sobre ele, né? Ele chegou para trazer um nível de régua elevado e que tem corretor que olha e fala, eu não faço isso. Uhum. Mas quem disse que realmente precisa fazer? Quem disse que você precisa tentar reproduzir esse vídeo? Você tem que fazer da sua forma, do seu jeito, onde você tá, com o que você tem. Vai do jeito que dá, né? Eu acho que para atingir alta performance, não necessariamente você precisa começar aloprando nas ferramentas, né? Eu sempre faço uma analogia e eu vejo isso muito em vocês dois como profissionais. Eu vou fazer uma analogia meio nada a ver do mercado, mas que a gente conecta com ele no final. Se eu lembrar dos tempos em que eu fazia academia, e tem bastante tempo que eu não entro numa, mas eu via as pessoas cometendo a seguinte ação. Se matricula na academia hoje, e amanhã vai numa loja de suplemento para procurar um pote de whey. E isso me irritava muito. Porque, por mais óbvio que pareça, o whey vai suplementar uma alimentação que não é o suficiente. Então, primeiro você vai treinar e comer direito. Depois, você vai comprar o seu potinho de whey. E quando a gente traz isso para o mercado imobiliário,
tem muito corretor tendo a mesma perspectiva. Ele mal começou e ele quer gastar com o que ele não pode, com o que ele não deve, às vezes para fingir ter o que ele não tem, porque na cabeça dele é a melhor forma de ele se posicionar, o outro tá fazendo assim também, então vai fazer sentido para ele ser assim. E no papo que eu tive com a Ara, a gente bateu muito nessa tecla. Cara, faz o feijão com arroz primeiro. Faz o feijão com arroz bem feito. E eu acho que esse é o maior senso de valor no trabalho de vocês. Porque o que aparece no holofote é a parte legal. Paloma, por anos aí, fenômeno da Cirela. Lucas, putz, fenômeno da exclusividade. Eu fui na sua imobiliária, é linda. Legal, mas o dia a dia é olho no olho com o cliente de vocês. É captação. Como é que você escreve? Como é que você tá vestido, cara? O que é que você tá falando? Qual é o seu time de execução de serviço? Então, acho que pode ser, às vezes, até tradicional de podcast, de pegar esse holofote de vocês. Mas eu quero que a gente coloque na mesa justamente o contrário agora, né? A parte que, às vezes, não é vendável no holofote, não é vendável no conteúdo do Instagram, mas é fundamental para o que vocês fazem, é o que efetivamente traz resultado. Então, como que vocês executam essa parte não vendável da profissão? Quer falar? Fala aí, Lu. Pode falar. Cara, pra mim é trabalho, é ligar, é ofertar, é conhecer o mercado, conhecer as tendências, tá se relacionando com as pessoas. Sem método, pá. Só vai que vai. Eu tenho um método, tudo meu tem método, tem fase, tem processos Legal. bem claros, assim. Mas, gente, eu acho que é o feijão com arroz, assim. É não esperar. Eu tenho uma atitude proativa, eu não espero nada vir até mim, então eu digo que eu sou garimpeira, eu gosto de botar uma pasta debaixo do braço e ir atrás. Então, assim, eu uso as mídias digitais mais como um posicionamento, e isso gera, para mim, leads, contatos, indicações, mas é realmente a pegada do offline, de responder o cliente, responder o máximo 5 minutos, de estar com o cliente ali numa negociação, não importa a hora, 1h da manhã, se tiver, para não perder o time, fazer 100 contatos com pessoas por dia, assim, E repetição. E repetição, e isso todos os dias, e ser intencional em tudo que faz. Então, assim, qualquer lugar que eu vou, eu tento conhecer o máximo de pessoas para eu poder estar aumentando minha rede de networking, estar me apresentando. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue colocar ali no digital, porque a gente tem também o sigilo dos clientes, as negociações, Perfeito. ver com quem a gente está, o que a gente está fazendo. Tem muita coisa que a gente não pode. A gente tenta abrir o máximo e dar uma introdução, mas tudo é muito sigiloso, né? Assim, a negociação do cliente, o que ele está falando, como ele está falando. Então, isso é algo que a gente nunca vai conseguir, de uma forma real, colocar ali, externalizar ali numa internet, assim, né? Então, acho que é isso. O dia a dia é o ouro, né, irmão? O dia a dia é o ouro, é a loucura, é a porrada, é a briga, é o negócio que dá errado, é o estresse, é o que dá certo também. No Instagram todo mundo é bonito e legal, mas e o dia a dia, né, cara? E esse pau dentro, essa loucura que acontece no dia a dia. E é massa, porque todo mundo que tem sucesso vai conversar, não, eu tenho processo, eu tenho método, mas eu faço o básico, eu faço bem feito, eu respondo o cliente 1h da manhã. Quem trabalha comigo fica maluco, porque eu tô 1h da manhã mandando coisa, demanda, esse tipo de negócio, minha resposta pro cliente ela é sempre rápida. E os caras, eles querem o hack, eles querem algo fácil, eles querem, não, o que você faz? Para vender o curso é mais fácil você falar uma idiotice. Compra aqui que você vai mudar agora imediato de vida. Eu nunca fiz nada parecido no mercado. Ninguém nunca fez. Porra, é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Então, parte da minha palestra, até fiz ontem lá, tava lá. E aí um slide é o quê, cara? É o Rock Balboa purinho. O Rock Balboa, ele só apanhava. Não é porque ele era o melhor boxeador, não, é porque ele mais apanhava, resistia, levantava e ganhava. É a vida do corretor purinho, velho. Finalizando isso, eu tava fazendo um Zoom com um cara, bicho, e aí, sei lá, a gente fez um levantamento do ano dele, ele tava muito difícil e tal, aí eu falei, irmão, volta pra imobiliária, você não sabe trabalhar sozinho, você não tem processo ainda, você tem 1 ano de mercado, não sabe,
E aí ele me solta, não, eu não vou pra imobiliária não, porque eu não sou telemarketing. A imobiliária põe eu pra ficar ligando, eu não quero ligar pra ninguém. Eu falei, porra, o que o corretor faz hoje em dia então, né? O corretor não liga mais então. É isso que tá acontecendo com o nosso mercado. Os negócios não funcionam mais, né? O offline não funciona mais, a indicação não funciona mais, o panfleto não funciona, a ligação não funciona. É isso que tá acontecendo então. Mas na realidade, no offline, isso tudo dá muito resultado ainda, né? Tem uma fala sua, inclusive, que eu até brinquei, que no primeiro momento em que eu ouvi ela, eu fiquei muito irritado. Porque é muito minha praia, né? Nossa. Marketing estratégico. Mas depois eu entendi. Você soltou acho que era num podcast, inclusive. Você falou, esse negócio de tráfego pago é superestimado. Eu acho, de verdade. Não, eu entendi. O corretor esquece de fazer o básico. Esquece de dedicar o dia a dia dele no feijão com arroz bem feito. E quer depositar toda a confiança dele no super-herói que seria o tráfego. E realmente assim não faz sentido isso acontecer. Porque assim, na verdade, o feijão com arroz é coisa pra caramba. Já é muita coisa. É muita coisa. Não, nós estamos com a corretora de alto volume aqui na frente, porque ela sempre trabalhou altíssimo volume, vendia muito isso. De onde vêm seus principais clientes? Network. Seu tráfego, inclusive, por muito tempo, ou até hoje, foi só para posicionamento. Né? Eu nunca vi tráfego dela de eu já vendi de tráfego, já vendi bastante tráfego, até porque, assim, eu recebi os leads da Cirela, né? Não posso dizer, mas assim, como eu tinha já há bastante tempo muitas indicações em networking e aquela movimentação ali, eu não conseguia fazer mais do que 3 chats por semana, 3 períodos. Então, assim, eu recebia pela empresa 15 leads por semana. Se você for ver, a cada 100 leads, uma venda. Se eu recebia 15, o corretor lá, em média, ele ia demorar 3 meses para fazer uma venda, se ele depende, e o chat é o melhor. O tráfego é o melhor, mas o tráfego, mesmo você recebendo 15 leads por semana, imagina eu como autônomo, fazendo 15 leads por semana, quanto que eu tenho que investir do meu bolso para gerar 15? Para gerar 60 leads por mês, o quê? 15 mil? Aqui em São Paulo? Mais caro. Qual é o corretor hoje que consegue colocar 15 mil? Porque é 15 mil de tráfego, mais o gestor de tráfego, mais o design, mais o videomaker. Quando você vê, você é uma empresa. Então, eu tinha isso, só que eu tive uma estratégia dentro da minha carreira de montar a carteira de investidores. E o que a carteira de investidor te traz as vendas, grandes vendas de indicação. Então, de 2 anos para cá que eu não faço tráfego de imóveis. Fiz pontualmente, só que o que acontece? Eu recebo, isso estatístico, de 12 a 15 leads orgânicos de indicação por semana. É muita coisa, velho. Como que eu vou dar atenção para uma pessoa que não sabe quem eu sou, não sabe, é um lead, ele está falando com 100 milhões, eu vou escolher quem ali é a indicação, que é 50%, ou aquele que está no 0% ainda comigo. Sim. Então, eu comecei a ver que o tráfego, ele é importante, mas eu tinha que escolher porque eu estava tendo uma demanda das indicações. E aí eu parei de fazer o tráfego. Então, eu faço um tráfego de posicionamento da minha imagem, alguma coisa, um produtinho que eu estou olhando, mas eu não fiquei refém disso, assim, sabe? Porque se você for uma pessoa que, qualquer lugar que você vai, eu tenho isso. Eu estou numa fila de um aeroporto, eu estou me relacionando, eu pago 90, eu sou estratégica, então, o meu marketing é assim, eu pago R$90 para estar lá na cadeira da Latam, porque eu sei que a pessoa que está sentando do meu lado, ela é potencial cliente para mim. Eu vou agora para o Método CIS, em BH, eu estou pagando quase R$12 mil para estar no Diamond, porque eu sei que lá está o meu público. Então, eu fiz vários cursos no INSPER, que eu paguei 10 mil, que de lá saíram vendas. Intencionalidade. Então, eu invisto em estratégias onde eu vou diretamente no meu público e onde eu tenho a oportunidade de fazer 1-a-1 com ele. Perfeito. E aí, assim, vou bem aparentada, vou bem vestida, tenho um produto debaixo do braço para vender, já vou escolhi um produto que lá eu vou ofertar. Tenho um Instagram pronto para receber essa pessoa que eu conhecer ali e se encantar com o meu trabalho. Então, eu tive muito mais resultados investindo em cursos, em networking, do que com o tráfego em si.
Já vendi muito de tráfego, vendi cobertura, vendi tudo, mas eu comecei a ver que eu tinha mais resultado e menos esforço. Eu acho que essa é a palavra. Para mim é menos esforço o networking do que o tráfego. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, cara? Que hoje em dia, porque eu mexo com tráfego, não foi para imóvel, né? Eu comecei a mexer com tráfego por conta de curso, não foi por conta de imóvel. Em 2020, não foi agora, né? Hoje em dia, você investir como fonte de prospecção tráfego é tão oneroso e tão trabalhoso quanto uma prospecção offline. É a mesma coisa. É a mesma concorrência, o custo é muito maior. Então, quando você coloca na balança, é a mesma dificuldade. E começar a depositar uma confiança, uma responsabilidade em tráfego que não é dele. Porque tráfego é o quê, velho? Ele é uma fonte de prospecção. É levar pessoas de um ponto A para um ponto B. Basicamente isso. Acabou. Aí você pode ter estratégias de tráfego, de posicionamento de marca. Pô, vou posicionar, agora eu quero passar outra. Mas na essência do jeito que o corretor faz é o quê? Tô fazendo uma propaganda, vem aqui o lead para atender. É isso. O tráfego só faz isso, cara. Ele não salva ninguém. E eu vi bons corretores, por exemplo, que trabalham no imobiliário, que eles falaram, pô, eu vou sair, vou trabalhar sozinho que eu vou ganhar muito mais. Eu rodo um tráfego e tudo mais. Os caras estão tudo quebrando. Porque os caras acharam que era montar a imobiliária, comprar o crédito jurídico, roda tráfego todo mês, aí você falou bem, 10 mil, 15 mil. Irmão, vamos ser sinceros, você com R$1.000 de tráfego hoje, R$2.000 por mês, você faz alguma coisa com tráfego? Faz quase nada. Você não contrata nenhum profissional. O leilão tá cada vez mais caro, então assim, a galera é porque não sabe como funciona. Se souber como funciona, começa a entender que não é esse ouro todo, né, que acham que é. Eu levei um time para entender, tá? Mas depois eu isso compreendi. Isso é o que o marketing faz. Isso. E super concordo. Paloma, seu viés de crescimento, por muito tempo, ele orbitou em torno do quanto você se destacou na Cyrela, certo? Sim. Então, e era fantástico o que você fazia ali. Tem aí alguns meses que Paloma Albuquerque está autônoma, né? 4 meses. Como que tá hoje? Tua perspectiva, teu posicionamento, tua visão de mercado, para onde você está caminhando, se direcionando, como que tá a Paloma pós Cyrela? Assim, Marcelo, não mudou muita coisa no sentido de... Porque o trabalho em si continua, né? Sim. Assim, o método é o mesmo, a carteira é a mesma, o foco é o mesmo. Nesse meio de transição, assim, as primeiras semanas eu fiquei um pouco assustada, porque às vezes a liberdade ela pode ser boa como ela pode ser ruim, no sentido de, ok, eu só podia vender Cyrela, agora eu tenho mais de 300 incorporadoras na cidade. Agora eu tenho uma cidade que cada bairro é o tamanho, às vezes, de uma cidade, cada bairro. Sim. E aí eu vi que o que eu estava fazendo, o modelo de trabalho que eu estava fazendo, era um modelo que tinha que continuar, porque dava certo. Não é porque eu não tinha mais um chefe para me ligar 8 horas da manhã ou cobranças de metas da corporação que eu não ia ter as minhas metas. Não é porque eu saí da Cyrela que o produto da Cyrela deixa de ser bom. Sim. Eu construí o meu nome ali dentro, mas eu construí o meu nome. Então, hoje, eu continuo vendendo do mesmo jeito, só que com o crescimento dos cursos, com o crescimento das palestras, com essa parte de consultoria, eu comecei a ter que viajar mais e ter que criar mais uma estrutura e um corpo empresarial. Entender que agora eu sou empresária. Eu não sou mais a corretora de uma house e hoje eu tenho que tocar várias pessoas para o meu negócio dar certo. Então, assim, hoje eu estava na academia 10 horas da manhã treinando, a minha secretária já tinha feito 2 reuniões para a questão de domínio, do site, do não sei o quê. Aí eu fico pensando, poxa, a pessoa, se eu estou ali fazendo isso? Então, eu comecei a entender o jogo de empreender. Então, hoje, eu tenho um mini time abaixo de mim, que começa a receber os leads do meu tráfego, onde eu faço o gerenciamento, eu faço o planejamento, a estratégia e faço o acompanhamento. E eu passo esses leads para eles e a gente faz as negociações. E eu peguei um time muito maduro, assim. Eu não peguei gente que estava começando. Eu peguei campeões já, só que não tinha demanda de tantos leads e tudo. Então, porque o meu lead, ele vem meio que maduro, assim, sabe? O cliente o cliente vem meio que educado. Ele já sabe o que eu trabalho, ele sabe me posicionar, ele já olhou o meu Instagram, ele já
veio indicação de alguém que já comprou comigo alguma coisa, então ele já vem assim, Paloma, eu quero isso aqui, o que que você tem? É muito mais atrás da Paloma do que de um produto específico. Perfeito. E aí, assim, o que mudou é que hoje eu tenho um time comigo me ajudando, uma turminha muito boa, de confiança, pessoas que trabalharam comigo, que estão no meu caminho, ou foram mentoradas, que foram selecionadas, que eu enxerguei. E agora eu abro o leque, né? Então, por exemplo, um cliente meu ontem, porque não muda, meu cliente, anteontem um cliente meu mandou mensagem, falou, Paloma, não consegui comprar aquele apartamento em Balneário Camboriú. E não deu certo. E aí eu acho que eu vou, me ajuda, porque senão eu vou comprar um carro de mais de 1 milhão. Eu tô com dinheiro aqui, pelo amor de Deus. E eu tô indo para Balneário no carnaval, para ver esses apartamentos lá. Aí eu falei assim, você quer que eu vá para... Aí eu tenho a liberdade, o que muda é isso. Você quer que eu vá para Balneário no carnaval para acompanhar e te atender? Quem tá te atendendo em Balneário? Ele falou assim, um monte de gente, mas você que é a minha corretora, então a prioridade sempre é sua. E aí eu falei, você quer que eu vá? Aí ele falou assim, quero. Aí eu falei, pra que eu vou se eu tenho um Pilger lá? Se eu tenho gigantes lá que sabem muito mais. Aí liguei pro Pilger e falei, amigo, pá. Então, cara, eu ganho agora uma escala, eu ganho uma velocidade, eu ganho um mundo, né? Que eu não tinha antes. Porque eu nunca vendi nada sem ser Cyrela. Eu era exclusiva e sempre fui muito caxias com isso. O mercado inteiro sabe disso. Então agora muda isso, assim. Eu acho que agora eu ganho braços. Tem o Feola, tá negociando terreno que veio na minha mão. Então, assim, agora eu começo a ganhar escala e poder de fazer parcerias que eu não podia. Então, eu acho assim, eu tô apaixonada por parcerias. Essa minha fase, eu acho que parcerias é a coisa mais linda que existe dentro do mercado imobiliário. Legal, pá. Acho que é isso. Isso é massa. Tem uma análise do ponto de vista estratégico, na verdade é uma ação que eu acredito fazer muito sentido para corretores. E essa é aquele tipo de pergunta que literalmente eu faço para todos os convidados. Por quê? Uma das intenções desse tipo de conteúdo é para que a pessoa que está em casa nos assistindo possa identificar um padrão de comportamento entre corretores de sucesso. E essa estratégia é over-delivery, quando você entrega mais do que o seu cliente espera. Paloma Albuquerque, fenômeno de São Paulo, Lucas, fenômeno em Goiânia. Qual é a percepção que vocês têm com relação ao over-delivery e qual tipo de over-delivery vocês executam efetivamente com os clientes que vocês atendem? Pode falar, as damas sempre... Eu acabei de falar, é tua vez, deixa de ser sem vergonha, é tua vez, Cara, vai. Nosso mercado, ele é nivelado tão por baixo que quando você faz bem feito o básico, você tá entregando over-delivery. Isso é muito louco. Né? Louco, o próprio cliente, ele já fala, esse cara é bom, hein? Isso é normal, você não tá fazendo nada demais. Tipo assim, você sabe do produto. Aí, nossa, esse cara é bom. Ele sabe, ele entende de documento, ele sabe de certidão. Isso é básico do básico do básico. Então, olha como o nosso mercado ele é nivelado por baixo. Quando você vai agregando ali, né? Pô, então faz o básico, vocês já vão bem, tá? A gente já vai estar acima dos demais. Quando você vai agregando uns detalhezinhos, cara, quando você vai agregando acessos que você tem que seu cliente não tem, quando você vai agregando detalhes de atendimento, tipo um processo claro, cara, é um over-delivery hoje. Um passo a passo que você vai conduzindo o cliente. Então, no meu caso, que é hiper nichado, né? O meu modelo de trabalho é um pouco diferente da Paloma, que é captar o imóvel exclusivo e vender esse imóvel. Quando eu sento com o cara, num segundo momento, com a apresentação, e eu mostro lá mais de 15 itens de estratégia que eu vou fazer para vender o imóvel dele, o valor de investimento, a equipe que eu tenho, que nenhum concorrente meu faz, o cara fala, faz sentido, amigo, deixar o meu imóvel com você. Inclusive, em Goiânia nunca se trabalhou assim, 6% de comissão. A gente mudou isso agora, desde o início de fevereiro. A gente é a única imobiliária de Goiânia que trabalha 6%. Qual que era o receio dos meus corretores? Uai, a galera vai... Todo mundo trabalha assim porque vocês são 6. Todo mundo que teve tratativa até o momento, ninguém questionou. Não faz sentido vocês cobrarem a mais. Por quê? A gente entrega a mais. Então, tem detalhes práticos, cara. Se você consegue uma estrutura física diferente, isso é um over. Se você, detalhes de marca de posicionamento, se você tem uma equipe melhor, se você tem maquinários próprios, né? Isso tudo são detalhes práticos que você tem, né? Mas, cara, fez o básico no nosso mercado, é impressionante. Você já tá, assim, na frente de 90%. Mas você foca nisso ou tem, de fato, algum over ali? Tem, cara. O meu investimento nos imóveis que entra melhor, meu processo, estratégia de venda. Eu tenho atitudes para vender um imóvel que ninguém... Por exemplo, eu faço um negócio que ninguém faz. Um imóvel que entra à venda para mim, eu ligo individualmente para todos os proprietários do prédio, porque eu tenho esse acesso.
via sistema hoje em dia, né? Ninguém faz isso, só eu que faço. Então é algo a mais. O meu corretor, cara, ele é algo a mais hoje, né? O meu corretor é muito melhor do que o da concorrência, né? O nível dos caras, nível pessoal mesmo, é maior, né? Só que, vou ser bem sincero com você, Marcelo. Irmão, o que a gente pode fazer de muito diferente hoje no mercado? Nós dois temos 2 imobiliárias que têm o mesmo propósito, faz a mesma coisa. Vende imóvel exclusivo, por exemplo. O que eu posso fazer de diferente que você não pode fazer hoje? Eu tenho um videomaker. Que é coisa prática, né? Sim. Tem um videomaker, todo mundo tem. Gestor de trava, todo mundo tem. Minha estrutura é bonita, todo mundo tem. Então, são detalhes muito pessoais mesmo. Então, processo. Cara, meu processo é meu. Eu fiz, ele acontece lá dentro. O cara, para ter acesso hoje, ele tem que pagar, né? Através dos meus cursos, por exemplo. Mas você, inclusive, fez uma imersão. Hoje em dia eu tenho empresa educacional que tem vários produtos, né, cara? Muita coisa. Então, até no dia da imersão Magnus, no primeiro dia, né, eu faço aquela análise VRIO com a galera que tá lá. Quais são os valores que você tem ali? Valores únicos, valores replicáveis. Aí tem valores que são só seus. O que só você, velho? Ninguém, não importa quem seja, vai conseguir... Ninguém nunca vai conseguir copiar, cara, que é um negócio só seu. É muito difícil a galera chegar a essa conclusão, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Seja maquinário, seja gente e tudo mais. Então, tem coisas únicas? Tem, cara. Meus processos são os únicos, as estratégias que a gente utiliza para vender são únicos. Mas prático, cara, material, gente, isso tudo é commodity. É tudo commodity, no final das contas. Você, Paloma? Então, o de over delivery, eu acho que é quando a gente também pensa no cliente e no melhor que ele pode receber dentro da negociação, dentro da jornada dele, né, de compra. Então, assim, eu vejo um over delivery quando eu monto uma proposta com o meu cliente e eu entrego um planejamento financeiro para ele. Quando ele está pensando em comprar um imóvel e eu marco um café com ele e eu entrego um planejamento financeiro para ele. Por quê? Porque eu trabalhei com planejamento financeiro no banco. Então, o over delivery é quando o cliente vai fazer um financiamento e eu coloco um contato de uma empresa para ajudar, porque a outra da construtora às vezes não está dando conta. É quando eu ligo para um acesso que eu tenho, ou acessos que eu tenho. Eu acho que um over delivery é quando você vai no correio, às vezes, colocar uma documentação, receber de um cliente de algo que ele não conseguiu vir aqui. É quando você, às vezes, se coloca como procurador para ele fechar uma venda, porque ele não tem ninguém que represente aqui, e você assume isso. Então, tem várias formas de você entregar um over delivery. Não é sua obrigação, mas isso vai fazer com que a experiência do cliente, o processo de compra dele, se torne mais fluido e mais fácil. Então, e aí a gente observar dentro da venda quais são as coisas que a gente pode fazer dentro disso, que não é nossa obrigação, mas que a gente oferece para facilitar para o cliente. E às vezes são coisas baratas, né, cara? O negócio que ela falou, igual a gente contrata lá, muitas vezes contrata o despachante para resolver o documento pro cara. O cara não tem que... R$400, de graça. Vai lá e resolve. Hoje uma corretora minha tava lá propondo pro cliente, eu vou lá na Equatorial para você, só me dá a procuração. É um tipo de detalhe. Isso é um over delivery. Total. E não é processual, né? É porque isso aí é pessoal, cara. Não é que está no processo, entendeu? Não, isso acontece. Eu vou lá resolver e pronto, acabou. Exatamente isso. Tipo, a certidão de casamento. Eu tive uma venda agora, a certidão de casamento todo enrolado para você. A gente resolveu tudo. Eu contratei o despachante, fez o negócio, resolveu tudo. O cliente estava na África. E a gente resolveu tudo com me dá o telefone da tua secretária. Então, assim, eu acho que o over delivery é isso. É resolver o problema do cliente, né? E fantástico. Independente, sem desculpas. A gente vai resolver. O que tem que ser feito, vai ser feito. Fica tranquilo. Aí a gente bota bananeira, a gente vai over delivery, aí vai. Quando eu olho para o mercado imobiliário com a finalidade de reflexão mesmo, eu vejo que tem muitos profissionais querendo atingir alta performance, mas de verdade com muita dificuldade para isso, né? Se quer uma percepção de valor sem ter essa percepção de valor. E de todo o coração. O trabalho que vocês dois fazem é simplesmente fantástico. E no que diz respeito a posicionamento também. Honestamente, como que foi isso para vocês? Então, desde a largada, se já se compreende de fato como marca, porque a gente sabe, Paloma é sangue no olho. Vamos embora, vamos trabalhar. Mas
Desde sempre, você se compreende como marca ou não? Tem um momento em que você fala, pera, eu sou uma marca e preciso trabalhar isso. Né? O Lucas separa e fala, peraí, meu posicionamento agora é diferente. Né? Então, como que efetivamente, se vocês tivessem que não somente responder para mim, mas para ajudar o corretor que nesse momento está nos assistindo, porque eu acho que esse é o passo 0,00000,1. Qual é a percepção que você tem com relação ao que você faz? Qual é o teu entregável? Em quanto tempo? É mensurável? Não é? Para quem que você faz? Com quem que você conversa? Qual é o padrão de comportamento dele? Para mim isso é o começo, antes de você ir efetivamente para o mercado. E essa percepção, ao mesmo tempo que eu vejo ela fundamental como ser o começo, ela é a maior dificuldade para corretor. Eu converso com um corretor depois de palestra e ele sequer compreende com clareza efetivamente o que ele faz. Para quem? Qual é a transformação que eu ofereço na vida de alguém? Então, como que foi isso para vocês? Foi desde o começo, desde sempre? Não, eu tive um estalo em que um momento eu, Paloma, viro marca e me comporto como com uma. Como que vocês enxergam isso? Então, assim, eu entrei no mercado imobiliário dessa vez, muito mais madura, né? Eu já tinha 32 anos, já tinha passado pelo banco, já tinha sido advogada, já tinha... Então, quando eu entrei, tem que dar certo. E aí, a minha ferramenta foi a internet. E a internet é a minha cara. Então, quando eu comecei mesmo, eu já me coloquei como marca. Só que uma marca alavancada por uma outra marca. Então, essa foi a minha estratégia dos últimos anos, né? Usar a minha marca alavancada a uma grande marca. E eu sempre, desde o começo, tentei me posicionar como a referência para imóveis. E o que eu vendo seria uma consequência da lembrança que eu queria deixar de que a pessoa, quando pensasse em imóveis, lembrasse de mim. Então, essa foi a minha estratégia desde o começo. Então, porque eu sempre entendi que eu precisava só de um chamariz, assim, né? De uma isca. E então, desde o começo dessa fase, né, dos 7 anos, eu já comecei a me posicionar assim, já comecei pelo Instagram, então acho que já tinha uma maturidade para enxergar isso. Quais redes sociais hoje você está presente, Paloma? Instagram e LinkedIn. Mas Instagram é o meu carro-chefe, né? O LinkedIn ainda... LinkedIn é muito antigo, acho que eu tenho LinkedIn mais de 10 anos, enfim, porque eu trabalhava, né, na carreira executiva, né, então eu precisava ter o LinkedIn ali. Mas hoje é o meu Instagram, eu posso dizer que é. Mas eu tenho que entrar no YouTube. O próximo passo agora é entrar no YouTube, mas eu não consigo dar conta de tudo ainda. Eu tô tentando dar conta de tudo. E não precisa, né? Não precisa. Nem precisa. Suas percepções, Lucão? Cara, eu desde quando eu virei corretor, me tornei corretor, a primeira coisa que eu entendi é que corretor é empresa. E eu percebo que a maioria não entendeu isso até hoje. Os caras se veem ainda como funcionário da incorporadora, funcionário da imobiliária. E essa mudança de visão muda todo o resto. Aí tem um papel assim, crucial, não que o corretor deva carregar essa desculpa para sempre, mas existe um papel crucial do primeiro gestor na vida de um corretor, cara. Então... Infelizmente, a maioria dos corretores, eles têm o azar de ter um péssimo gestor na largada. Por quê? Cara, é assunto para podcast e barreira de entrada baixa, qualquer um vira corretor e qualquer um vira gestor também. O cara com pouco tempo, com pouco resultado já é gestor. Aí pensa um cara que malemar foi um corretor mais ou menos, ele pega uma pessoa para treinar ela. E ele traz muito mais do que processo, o jeito de trabalhar, ele traz visões da profissão para aquela pessoa que está entrando. Então o gestor, ele traz uma visão errada para os novos corretores. Então ensina coisa errada como se estivesse certo. Ensina coisas até antiéticas, como se fosse certo. E uma delas que eles não ensinam é que o corretor, amigo, você é uma empresa. Se vire como uma empresa. Uma empresa, ela precisa abrir a porta, ela precisa investir nela, ela precisa pagar imposto, ela precisa investir na imagem dela. Você é uma empresa, beleza, você tem 2 pernas, você caga, você chora, você ri, mas você é uma empresa. Então, se veja, invista em você como empresa. Eu entrei muito com essa cabeça, né, cara? Então, assim, eu nunca tive dó de investir em mim. Eu nunca tive dó... falando de posicionamento, né? Hoje fala posicionamento, já vai direto para a internet. Posicionamento não é só internet. Concordo. Então, meu posicionamento offline, ele sempre foi como empresário. Não era estranho o cara achar que eu era dono da imobiliária, sócio da imobiliária, pela minha postura, pelo jeito que eu atendia, pelo resultado que eu tinha efetivamente. E aí, já quando eu vou para a internet, cara, meu posicionamento ele nunca foi para atender clientes, né? Porque o que eu atendo, o que eu vendo, o que eu sempre trabalhei, nunca prezei de internet, nada contra. Acho muito bom, acho que eu teria vendido muito mais se eu tivesse me posicionado na internet, inclusive.
Mas eu já venho para educar. E aí, pra mim, foi muito fácil a internet, porque eu simplesmente falo lá o que eu faço todo dia, cara. Não tem nada, eu não invento nada. Aquilo ali é o que eu vivo todo dia. O que eu falo, eu acredito. Não tem personagem no Instagram. Eu não sou desse jeito no Instagram e sou no offline de outro jeito. Eu sou do mesmo jeito em todo lugar. Então, pra mim foi muito simples, cara. E a internet tá carente de autenticidade, né? Concordo. Então, quem é autêntico acaba atraindo mais atenção das pessoas. Naturalmente isso acontece. Você falou de um nivelamento muito baixo e junta muito com uma frase que Paloma falou, eu vi você falando, que é ter cresce não faz de você um corretor. Muito bom. É fantástico. Muito. É fantástico porque... Essa e a do Pato. A do Pato viralizou muito, né? Pato é maravilhosa. Na ventania até pato voa. Ouvi muito esse vídeo, inclusive. Mas essa é uma percepção que eu tenho com relação ao mercado, e no bate-papo que eu tive com a Ariane, a gente estava muito nessa tecla, fazendo uma abordagem dela como gestora ali da Moni, né? Eu sou honrado, primeiro, pela ter a amizade de cada um de vocês, de ter o contato, o WhatsApp de cada um de vocês, e eu sempre paro para analisar o comportamento entre esses grandes players. E quase sempre hoje, quando se fala em tirei meu Cresce e agora, o que eu faço? O que se fala é, cara, vai para uma imobiliária, porque lá você vai aprender na prática, né? Só que eu acho isso muito louco e errado. É sinal para mim de uma preparação mal feita, né? De um curso defasado. Exato. Porque em tese é para você fazer um curso, se preparar, estalar o dedo e vamos aí, vou escolher meu nicho, eu tô prontíssimo, né? Então, diz muito nessa questão que você comenta de nivelamento baixo, e com essa frase, para mim, você fala que ela é fantástica, de ter cresce, não te fazer corretor. Só que, infelizmente, para mim, essa é a realidade da grande maioria do mercado imobiliário, né? A gente tem corretores que não fazem efetivamente o que deveriam fazer de forma profissional, levantam uma bola de que, por ele não ter os resultados que ele gostaria, é o mercado que está saturado, e eu discordo completamente disso. Acho que o mercado está saturado de corretor ruim. Tem espaço para corretor bom. E outros que fazem os seus trabalhos de forma extremamente profissional, como vocês, se evidenciam, certo? Vocês acham que isso tem jeito? Esse buraco é mais embaixo? Essa perspectiva de mercado não muda agora? O que vocês enxergam como um caminho, se estivéssemos falando de uma perspectiva futura para um mercado melhor, nesse sentido de nivelamento e régua, para a gente conseguir fazer acontecer? Pode falar, Luquinha. Cara, o assunto é bem longo. Vambora. Vou tentar resumir o máximo possível. Com a amiga ali, ele tá... até olhou pra mim já. Se fosse pra corrigir tudo de uma vez, meu irmão, tinha que cair a bomba, morre todo mundo e recomeça o Cresce. Lá vem. De verdade. Se fosse pra resolver de uma vez, tinha que ser drástico. Tinha que interromper tudo, aí o Cresce começa de novo, com a nova formatação, com a nova formação, com um novo nível de exigência. Aí, nesse novo Cresce, o 01 já sairia com um nível altíssimo, porque seria outra formatação, outra realidade. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Esquece. Então, o Cresce ele tem que fazer esse meia-culpa. Ele não forma corretores, ele vende Cresces para as pessoas virarem corretor. Isso nunca vai acontecer, certo? Para começar a melhorar ao longo do tempo, o Cresce poderia se corrigir. O que passou, passou, e daqui para frente agora nós vamos... melhor. Poderia, né? Eu também acho que não vai acontecer. Quais são as alternativas que eu aprendi na minha vida? Não olhar para coisas que a gente não tem controle, né? O que eu tenho controle, eu, Lucas? Cara, eu tenho controle dentro da minha casa. Então, lá na Verus, eu tenho um processo de 6 etapas, 6 etapas eliminatórias. Então, quem está ali dentro, eu tenho, assim, o maior grau de confiança possível de que ele entregará um trabalho diferente que os demais entregam, que ele sairá pronto para o mercado, que ele vai saber falar de mercado e tudo mais. Segundo passo, a gente faz trabalho educacional. E, cara, a gente faz um trabalho muito nobre, irmão. Porque eu estaria fazendo muito mais dinheiro vendendo imóvel. Mas muito mais. Porque quando eu coloco o meu tempo para ensinar, e pode ser que daqui a pouco a escala do digital e tudo mais me devolva isso, mas nesse momento não. É um trabalho muito nobre. O que ela faz é um trabalho muito nobre. O que você faz é um trabalho muito nobre. Então, que bom que estão se levantando pessoas que... Aí o outro detalhe. Não são professores de astronauta. O que é o professor de astronauta? Ele ensina, mas nunca foi. Aí tem muita gente que ensina, mas nunca fez. Então nós temos um conjunto de pessoas que ensinam
Que não são gurus. Que não são gurus, que passaram pelas dores, que entendem, que ensinam o que tem que ensinar dentro daquela viabilidade dele. E isso também é uma maneira de corrigir o mercado. Então é o que a gente pode fazer agora é isso. O que está nas nossas mãos, o que o mercado pode fazer é isso. O Cresce poderia muito se corrigir. O Cresce, ele poderia muito ter o coração aberto, né? Para chamar pessoas do campo e falar, vem cá, cara, me ajuda aqui, vamos reformatar esse negócio. Mas não sei, né? Deve ter algum jogo de interesse, né? Alguma coisinha. Faço das minhas palavras do Lucas. Sua perspectiva é mesma? Eu acho que é isso. Eu acho que tem opções de... Acho que é um fato bem complicado, assim, né? Eu acho que... Não sei se virasse uma faculdade, eu iria resolver, porque também me formei em Direito, saí da faculdade de Direito também não sabendo porra nenhuma. Fiquei 6 anos na faculdade, entendeu? Quando eu vi ali, vi que não sabia nada. Então, eu não sei se é um problema que vem educacional, que é muito maior do que só o Cresce, sim, um problema educacional mesmo, das nossas escolas, né? Assim, se você for para a Europa, por exemplo, Portugal, você vê que não existe dublado. A criança já é obrigada ali, tá assistindo um filme, ela tem que estar ouvindo inglês e tem que estar ali ela vendo a tradução, mas ela já está treinando o listening dela. Sim. Então, assim, é uma base de... Eu acho que existe um sistema muito maior que não envolve só o nosso mercado, né? De manter uma ignorância em uma nação. Então a gente vai para um buraco ainda mais baixo se a gente começar a puxar. Então eu acho que é mais embaixo. É sobre uma cultura, é sobre uma política, e aí um monte de coisa. E falando de linha educacional, todos aqui na mesa temos uma linha muito assídua, certo? Paloma, você está com o que exatamente hoje de trabalho educacional voltado para corretores? Você está com mentoria? Como está isso hoje? Tá. Hoje eu tenho algumas palestras, né? Que eu saio aí pelo Brasil viajando, palestrando. Eu tenho o PAC, que é o meu programa de aceleração de corretores, né? Que a gente está fazendo a turma 1, está agora no processo seletivo da turma 2, que para mim, eu acho que são 2 anos que eu estou nesse processo de mentoria, né, palestra e tudo. Então, assim, agora eu acertei, realmente, assim, o modelo tá redondo, tá lindo, tá do jeito que eu quero, todo dia tem venda dentro do programa de aceleração, eu tenho um número certo de pessoas, não mais do que 40 pessoas. Por turma, isso. Por turma, eu encaixei premiação, os 3 melhores, tem ranking dentro disso, enfim, então, assim, eu desenhei com o meu time o modelo do que eu acredito de uma mentoria. Então, tem acompanhamento diário, todo dia eles têm que fazer um check-in, porque senão eles não vão ganhar, não vão vir para cá. Então, assim, hoje, o PAC é o meu projeto que eu mais acredito, né? E, além disso, eu estou dando consultoria para a incorporadora e meu foco é lançamento. Construtora, lançamento, é o que eu manjo. O que eu não manjo de tudo que vier terceira, essas coisas, eu passo pro Lucas. Isso é inteligente, né? Humildade e inteligência. Saber dividir, né? Não, e saber quem é bom no que é casa. Eu sou bom em tudo, né? Em tudo, verdade, né? Verdade. Lucão, você tem uma linha educacional também bem vasta, eu diria, né? Cara, no começo desse ano, o que eu decidi fazer é realmente agora ter uma instituição de ensino, né? Então, eu tenho uma empresa educacional, chama Loren Educação, um negócio que eu sou 90% do meu tempo está sendo dedicado para esse negócio. E lá tem soluções, desde para o corretor iniciante, que é esse assim, cara, eu estou começando agora, tirando o TTI, o que eu faço? Tem solução para esse cara, até para o dono da imobiliária. Então, tudo desenhado sob medida, tudo feito conforme tem que ser para a persona específica ali da solução Qual específica. o teu maior upgrade hoje de produto? O meu produto mais nobre é a Magnus, né? Que é para donos de imobiliário. O cara vai para 3 dias dentro do meu escritório, ele pega a minha imobiliária e sabe tudo o que acontece. Imersão, né? E eu tenho essa presencial já, é outra pegada. Eu acho que o dono de imobiliário, cara, ele não tem paciência para ficar na frente do computador assistindo coisa, né? Então tem coisa gravada, tem coisa ao vivo, tem coisa imersiva presencial, tem imersão em São Paulo todo mês. Então, assim, todo mês estou aqui. Então tem várias linhas. Seguindo 2 raciocínios, né, que eu respeito muito. O primeiro deles eu não ensino nada que eu não fiz. Então, isso é um princípio meu. Então, eu não vou ensinar a você estourar lançamento, porque eu nunca fiz isso. Mas dentro da minha linha de trabalho, está sendo ensinado. Esse é o principal princípio. E coisas que estão sendo executadas por mim. Então, o cara ele tem acesso ao quê? Aos meus processos. Copia e cola.
Eu acredito que hoje, cara, na linha educacional, eu devo ser a pessoa que mais tem depoimentos de aluno, pelo volume de coisas que eu faço, obviamente, mas porque meus negócios são muito replicáveis. Então, sim, todos os dias é print. Cara, acabei de vender, acabei de receber tanto em comissão, fiz o processo tal. E aí do marketing você entende bem, né? Dei nome às coisas, né? Então, minhas coisas têm nome e têm resultado. Isso é muito bom. Legal. Então, são diversos canais aí para que você que está nos assistindo possa consumir e extrair um pouquinho mais dessas feras do mercado imobiliário. Vamos às considerações finais. Antes Já? de mais nada, já. Maria. Já passou voando o O tempo. menino ali tá doido pro happy hour, né? Gente, já acabou. Pá, prazer de verdade ter você aqui, de coração. Você sabe, a gente se fala no WhatsApp, eu te chamo de fenômeno. Não é à toa, você é fenomenal no que você faz. Admiro muito seu trabalho, de Obrigada, eu todo, também, de amigo. todo o coração. Luquinha, você é meu irmão, sabe disso. Desculpa, cara. Me perdoa mesmo. Perdão ter atrapalhado seu É podcast. o Que seguinte, nada, ó, o para horário com- dele era 4 horas da tarde. Deixa eu... Ele chegou no Isso. 5 horas no meu horário. E aí ele Eu não está queria aqui. atrapalhar. Eu falei, não vou entrar, não vou. Aí ele falou assim: você só grava se eu gravar junto. Não. Aí ele teve que. Aí me ferrou. Brincando. Pra mim a honra foi dobrada, de verdade. Vocês são fenomenais e sabem disso. Imagina, a gente é amigo, Agora, irmão. eu vou passar a palavrinha para que vocês olhem para as suas respectivas câmeras e deem um recado sincero, genuíno, do fundo do seu coração para o corretor que dedicou esses minutos para estar nos assistindo, para que de alguma forma faça sentido esse bate-papo para eles. Paloma, Gente, obrigada. Foi um prazer. Façam a vida de vocês não só um caminho perdido pela estrada, mas aproveite a oportunidade de estar aqui na Terra, de viver, de sonhar. Aproveite as oportunidades. 2025 vai ser um ano muito bom para a gente do mercado imobiliário, para quem se dedicar, para quem trabalhar. Então, que vocês fiquem aí com essa mensagem de esperança e prosperidade no coração de vocês. Começou a mensagem da Globo. De ódio. E eu tô aqui assim, eu vou falar, não eu tô seja um imaginando corretor que- lixo. Cara, você repetiu na minha cabeça, eu falei, Não o seja um Lucas vai corretor falar, lixo. Não seja um corretor lixo. Não vou falar isso, vou falar outra coisa agora. Vambora, Lucão. Ontem eu falei assim na palestra, cara, não tem nada que me deixa com mais raiva do que o potencial humano desperdiçado. Boa, E tem um monte de gente pior do que você, que tá ganhando mais dinheiro que você. tem. Não seja um corretor lixo. Não seja É. corretor lixo. A você que dedicou seu tempo aqui conosco, de verdade, meu, muito, muito, muito obrigado. Eu espero que cada episódio faça sentido de alguma forma para você, não somente para acalentar coração, nada disso, mas para que você colha informações efetivas, para que você coloque em prática e colha os resultados que as pessoas que passam por aqui também têm. É totalmente possível. A única diferença de você que está em casa, para Paloma Albuquerque, para o Lucas, para toda a turma de grandes homens que passam por aqui, é que você ainda não está fazendo o que eles fazem. Meu muito, muito, muito obrigado. Vamos para cima. O topo é nosso.